Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula, a gente volta com a aula de gramática. E antes de irmos para a indicação da nossa agenda, vamos para a nossa colita. Nossa colita de hoje é uma bênção diária, devocionais, tá certo? E diz assim: o mundo precisa de servos. Nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos, capítulo 10, versículo 45. O mundo precisa de servos, pessoas como Jesus, que não vieram para ser servidas, mas para servir. Ele escolheu a remota Nazaré em vez da centralizada Jerusalém, a oficina de carpintaria do pai em vez de um palácio com colunas de mármore e 3 décadas de anonimato em vez de uma vida de popularidade. Jesus veio para servir. Ele escolheu a oração em vez do sono, o deserto em vez do Jordão, apóstolos irracíveis em vez de anjos obedientes. Eu teria ido com os anjos, se tivesse escolha. Montaria o meu time de apóstolos com querubins e serafins, ou Gabriel e Miguel, testemunhas oculares do regate do Mar Vermelho e do fogo no Monte Carmelo. Eu escolheria os anjos, não Jesus. Ele escolheu as pessoas. Pedro, André, João, Mateus. Quando eles ficaram com medo da tempestade, ele a acalmou. Quando eles não tinham dinheiro para pagar os impostos, ele providenciou. E quando não tinha vinho para o casamento ou alimento para a multidão, ele produziu um e outro. Elabore uma lista de coisas que você pode fazer para servir aos outros. Então, é assim que a gente inicia a nossa videoaula de hoje. E agora, como de costume, nós vamos para a indicação da nossa agenda. A gente tem aí correção módulo 4, página 38 a 39. Então, vamos lá. Pega esse seu módulo, sua agenda. Então, página 38 a 39 é o que eu estudei. Esse capítulo você conheceu 2 gêneros textuais, o diário literário e o artigo expositivo. Além disso, estudou os conceitos de período simples e período composto. Viu também as diferentes significações de palavras. Agora, para relembrar esses conteúdos, complete adequadamente os textos apresentados a seguir. Então, no presencial, a gente faz isso sempre no último período da correção. E a gente vai fazer agora com calma, tá bom? Então, acompanhe comigo o que eu estudei. Diário íntimo. Diário íntimo é um gênero utilizado para registrar as vivências e os sentimentos pessoais de forma confidente. Apesar de muitas vezes dialogar com alguém, o leitor é o próprio autor. Nesse tipo de texto são relatados em primeira pessoa fatos, pensamentos, sensações, opiniões, segredos e outras informações pessoais. Então, repetindo aí para você. Diário íntimo é um gênero utilizado para registrar as vivências e os sentimentos pessoais de forma confidente. Apesar de muitas vezes dialogar com alguém, o leitor é o próprio autor. Nesse tipo de texto são relatados em primeira pessoa fatos, pensamentos, sensações, opiniões, segredos e outras informações pessoais. Diário literário é um gênero que imita o diário íntimo. Ele é escrito para ser publicado e alcançar um grande número de leitores. Nesse caso, um escritor cria um personagem inspirado em uma pessoa real, ou totalmente fictício, que escreve um diário ficcional, mantendo as mesmas características de um diário íntimo. Certo? Repetindo. Diário literário é um gênero que imita o diário íntimo. Ele é escrito para ser publicado e alcançar um grande número de leitores. Nesse caso, um escritor cria um personagem inspirado em uma pessoa, real ou totalmente fictício, que escreve um diário ficcional, mantendo as mesmas características de um diário íntimo. Artigo expositivo é um gênero que apresenta um assunto, de forma neutra, sem se posicionar a favor ou contra ele, função que será desempenhada pelo leitor. Para isso, ele apresenta informações, exemplificações, enumerações e estatística. Pode ser estruturado em partes introduzidas por subtítulos e apresenta um registro linguístico formal. Certo? Se tiver ido rápido demais, comigo. Artigo expositivo é um gênero que apresenta um assunto de forma neutra,
sem se posicionar a favor ou contra ele, função que será desempenhada pelo leitor. Para isso, ele apresenta informações, exemplificações, enumerações, estatísticas. Pode ser estruturado em partes introduzidas por subtítulos e apresenta um registro linguístico formal. Uma frase composta por uma ou mais orações recebe o nome de período. Um período é iniciado por letra maiúscula e finalizado com o sinal de pontuação. O período formado por apenas oração é chamado período simples. Se duas ou mais orações formarem o período, ele recebe o nome de período composto, certo? Repetindo aí, vai ficar assim espaços em branco, tá certo, Itavan? Não tem problema não. Olha aí, para você acompanhar. Uma frase composta por uma ou mais orações recebe o nome de período. Um período é iniciado por letra maiúscula. Se tudo der aí esse nome letra maiúscula, fica só aí. O outro espaço em branco pode ficar em branco mesmo, não tem outra palavra não. E finalizado com um sinal de pontuação. O período formado por apenas uma oração é chamado período simples. Se der para colocar aí nome período no outro simples, ou tudo aí período simples, só esse espaço já preenche, esse outro fica em branco. Se duas ou mais orações formarem o período, ele recebe o nome de período composto. Os vocábulos que em determinado contexto possuem o mesmo sentido ou sentidos semelhantes são chamados de sinônimos. Os vocábulos que em determinado contexto possuem sentidos opostos são chamados de antônimos. Os vocábulos de significados diferentes que têm ou a mesma grafia e a mesma pronúncia, ou apenas a mesma grafia ou ainda a mesma pronúncia, são chamados de homônimos. Os vocábulos de significados diferentes, mais semelhantes na grafia e na pronúncia, são chamados de parônimos, certo? Então, essa foi a nossa primeira correção. Aí agora, a gente vai lá para a página 47. Na página 47 a 50, nós temos conjunções coordenativas. Olha aí. Leia o anúncio de propaganda a seguir e responda as questões. Sim, foi possível. Através do projeto Município Verde, Paragominas foi capaz de mostrar ao mundo como se faz sustentabilidade na prática e conseguiu zerar o desmatamento no município em apenas 4 anos. 27% a mais de Amazônia. Foi o que indicou o Ministério do Meio Ambiente ao divulgar uma queda de 27% no desmatamento na Amazônia Legal, entre agosto de 2011 e julho de 2012. É um recorde histórico nos últimos 24 anos. O Pará contribuiu de forma significativa com os resultados da política ambiental do governo do estado, inspirada no projeto Município Verde de Paragominas. Nós sentimos orgulho. A Prefeitura e o povo de Paragominas parabenizam o governo do Pará e se enche de orgulho por contribuir para a preservação das florestas e de sua diversidade. Anúncio de propaganda do projeto Município Verde da Prefeitura de Paragominas, Paraná, em 2012. A. Com que objetivo esse anúncio foi publicado? Divulgar os bons resultados obtidos pelo município de Paragominas por meio do projeto Município Verde, que diminui o desmatamento da Amazônia Legal. Certo? Qual é o público-alvo desse anúncio? Explique. O povo de Paragominas e a sociedade brasileira de forma geral. Olha aí. Nesse anúncio, que imagem foi usada para formar os termos sim, 27% e nós? A imagem de várias árvores. De que modo o uso dessas imagens se relaciona com a ideia do anúncio? Como as árvores são os elementos preservados, usá-las na imagem para formar partes do anúncio torna a mensagem mais expressiva e significativa. Releia o seguinte trecho do anúncio. A Prefeitura e o povo de Paragominas parabenizam o governo do Pará e se enche de orgulho por contribuir para a preservação das florestas e de sua diversidade. A. No contexto do anúncio, qual é a função sintática do termo em destaque no trecho acima? Complemento das formas verbais parabeniza e se enche. Sujeito composto das formas verbais parabeniza e se enche. Adjunta adverbial da forma verbal parabeniza. Então, vejam bem, o que ele está pedindo?
Está pedindo oitavo ano que no contexto geral do anúncio, qual é a função sintática, né? Que função ele vai exercer? Então, ele vai ser o que? Ele vai ser um sujeito composto da forma verbal, né? Das formas verbais parabeniza e se enche. A palavra aí estabelece que relação de sentido desse termo? Oposição, exclusão ou adição? Ela adiciona uma ideia, então vai ser adição, verdade? A palavra aí liga termos, desculpa, gente, de mesma função sintática, diferente, não, termos de mesma função sintática, que é o que? Sujeito, tá? E a gente vai concluir, né? A gente está vendo essa relação aí que as conjunções elas vão exercer dentro do contexto comunicativo. Então, o que a gente tem aí como resposta? Palavras, resposta não, como entendimento. Palavras que ligam termos de mesma função sintática em uma oração recebem o nome de conjunções, certo? Como estabelecem conexão, também são chamadas de conectivos. Esses conectivos, por sua vez, oitavo ano, eles serão muito utilizados nas redações. Nestes casos, quando ligam termos da mesma função sintática em uma oração, eles recebem o nome de conjunção coordenativa. As conjunções coordenativas também podem ligar orações, estabelecendo um sentido entre elas. A seguir, veja um exemplo de conjunção coordenativa ligando duas orações. Parabenizam o governo do Pará e se enchem de orgulho. Primeira oração, parabenizam o governo do Pará. Aí a segunda oração, acompanha comigo, se enche de orgulho. Nesse caso, a conjunção coordenativa aí, além de conectar duas orações, estabelece uma ideia de adição entre elas. As conjunções coordenativas, por estabelecerem relações de sentido entre orações e termos de uma oração, auxiliam na construção dos sentidos de um texto. Com base no sentido que estabelece, essas conjunções são classificadas em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Então, oitavo ano aqui também não basta só você saber, né, a classificação, você vai ter que entendê-las no contexto em que elas se apresentam. Isoladas, claro que vai ficar difícil, você vai confundir. Mas dentro do contexto comunicativo, na empregabilidade das mesmas, é que você vai reconhecer. Por isso que a leitura e interpretação é importante. Você pode até não saber a gramática e a classificação, mas se você souber a empregabilidade, a forma adequada de uso, o sentido no qual você quer dizer algo, isso vai facilitar para que você use as conjunções coordenativas ou os conectivos, tá certo? Aí nós temos aí a conjunção coordenativa aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. O que faz a aditiva? Ela dá a ideia de sentido, de soma, de adição. Quais são elas? O e, o nem, não só, o mais, o também, não só, como também. Aí, por exemplo, eu gosto não só de salada, como também de legumes. Adversativa, oposição, contraste, né? Ela tem essa relação de sentido, de oposição ao contraste. Quais são os exemplos? Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, não obstante. Exemplo: Juliana voltou cansada, no entanto, curtiu muito a viagem. Alternativa: alternância, escolha, exclusão. Ou, quer. Seja, ora, já, nem. No jogo de ontem, ora jogava de zagueiro, ora jogava de lateral. Conclusiva: conclusão. Logo, pois, portanto, por conseguinte, por isso, assim. Mateus viajou a noite inteira, portanto, está muito cansado. Explicativa: justificativa, explicação. Que, porque, pois, porquanto. Fale baixo, porque estamos estudando. A conjunção pois. A conjunção coordenativa pois também apresenta mais de uma relação de sentido, podendo ser explicativa ou conclusiva. Veja, quando vem antes do verbo, o da locução verbal, a conjunção coordenativa pois tem sentido de explicação. Espere aqui, pois eu já volto. Conjunção coordenativa explicativa, que vai equivaler igual ao porquê. Quando aparece entre vírgulas, certo? Depois do verbo, entre uma locução verbal, a conjunção coordenativa pois tem sentido de conclusão. Estou doente, não poderei, pois ir. Então, ela equivale a portanto.
Então, oitavo ano, de uma maneira geral, né, não precisa você decorar. Ah, professora, é difícil, é complicado, eu não sei decorar, quando a senhora explica eu entendo, mas depois quando eu vou fazer atividade eu tenho dificuldade de reconhecer. Exatamente, você tem que analisar. Você não vai querer acertar e entender de primeira, assim, do nada. Você vai entender essa relação dentro do contexto. Se ela quer expressar uma relação de soma, de adição, de oposição, de contraste, de alternância, de escolha, exclusão, de conclusão, de justificativa ou de explicação. Quando você escreve para alguém, para comunicar uma ideia, para se fazer entender. Então, nesse contexto comunicativo é que você vai escolher a conjunção coordenativa adequada. Você quer dar uma ideia de soma, de adição? Você vai escolher. Você tem várias opções: o e, o nem, o não só, o mais, o também, né? O como também. Adversativa. O que é essa adversativa, professora? É a oposição, o contraste. O mas, o porém, o todavia, o contudo, no entanto, o entretanto, não obstante. Né? A alternância, a escolha, a exclusão, a conclusão, a justificativa e a explicação. Certo? A gente vai ir para a página 50. A seguir, você lerá um trecho da crônica O Último Passo, de Moacir Esquilar. Nessa crônica, ele conta a história de Abílio, um trabalhador de uma fábrica de móveis que sempre sonhou em fabricar peças em Vime. Um dia esse sonho pôde ser realizado. Aí você pode perguntar, né, professor, o que é Vime? São vários flexíveis, tá certo, de origem vegetal, que servem como matéria-prima para a produção de móveis, cestos, entre outros produtos. Aí, quando você não souber o oitavo ano de informação assim presente no texto, você pesquisa. Você vai no dicionário, faz uma pesquisa, tá certo? Esse dia finalmente chegou. Já adultos, os filhos podiam seguir seu próprio caminho. Um era eletricista, o outro especialista em informática. A casa estava paga. Abílio não tinha dívidas, podia, pois, pôr em prática seu projeto. Moacir Esquilar, O Último Passo, histórias em que os jornais não contam, Rio de Janeiro. Porque finalmente Abílio podia realizar seu sonho? Ele podia realizar seu sonho porque não precisava mais se preocupar com seus filhos e não tinha nenhuma dívida a pagar, isto é, estava com estabilidade financeira. Essa análise, essa interpretação oitava, ela não está difícil de ser feita, porque ela está lá no texto, bem na superfície do texto, ela não está implícita essa informação, ela está clara. Se você ler atentamente o texto, daí você vai encontrar essa resposta. Que sentido a conjunção coordenativa, pois, expressa? Olha aqui, né? Quando a gente pega a palavra isolada, a gente pode não entender o significado, mas ele está dizendo, né, que sentido ela foi expressa. Lá no contexto, ela dá a ideia de explicação ou de conclusão. Né? Se você tiver dúvida, você vai lá, podia, pois, pôr em prática seu projeto. Ela dá a ideia de conclusão. Parabéns para quem acertou. Que outra conjunção poderia substituir a palavra pois sem alterar o sentido da frase? É muito importante, pessoal, que você entenda essa alteração de sentido. Ah, eu disse, você se magoou comigo, mas não foi isso que eu queria dizer. Mas foi exatamente o que você disse. Por isso que a gente tem que pensar bem antes de falar. Porque uma vez dito, né, você não pode mais mudar o sentido do que você expressou. E você tem que escolher as palavras certas, a maneira correta de se comunicar. Aí qual seria? Logo, portanto, por isso, assim, certo? Repetindo, logo, portanto, por isso, assim. Indique as relações de sentido expressas pelas conjunções em destaque nas frases a seguir. De carro ou a pé, ande sempre prestando atenção no trânsito. Sentido, alternativa. Não quero ver esse filme porque não gosto de terror. Explicação. Compramos legumes, frutas, folhas e grãos na feira. Sentido, adição. A festa deve ter sido muito boa, pois voltaram bem tarde. Sentido, conclusão. Luciana comprou pão e leite, mas se esqueceu do queijo. Sentido, contradição. Então, gente, a gente termina essa primeira parte, né? Aí eu vou explicar aí para vocês o que que fica para vocês. Fica aí a página 63 do módulo 4 ainda, né? Que é a conjunção subordinativa. Você vai ler, né? 63, 64. Lá na 65 vai ter um quadrinho, né? O verde, explicando as conjunções. Eu gostaria que vocês lessem esse quadro primeiro antes de resolver a atividade. As conjunções subordinativas estabelecem diversas relações
de sentido nas orações que são empregadas. Conheça-as a seguir. Então, a partir desse quadro aqui, você vai entender os sentidos que as conjunções elas podem estabelecer, tá certo? Dependendo do contexto em que são empregadas, né? Como eu já disse anteriormente. Em cima disso, é que você vai conseguir responder as atividades propostas. Um abraço carinhoso, fiquem com Deus, até a nossa próxima videoaula.